da programação que será recheada de talks e painéis de bate-papo com os maiores especialistas do setor e os empresários. É importante destacar também que os participantes terão a oportunidade de conhecer o metaverso e como usá-lo nas plataformas digitais, onde será permitido troca de experiências e exposição de produtos, networking e negócios. Vai ser uma nova experiência de contato virtual em que a gente vai poder tentar tirar o máximo de conhecimento dessa troca de experiência. Antes de começar o evento, vou passar algumas orientações. Esse evento será gravado e depois disponibilizado nas plataformas das redes sociais do Sebrae. A gente vai estar junto desde agora, de manhã, até às 18h30, apresentando uma programação diferenciada para o setor do turismo, mostrando muita inovação e tendências para esse setor tão importante para a economia do Rio de Janeiro. O evento é 100% digital e gratuito. Sendo assim, agradecendo a presença de todos, vamos iniciar a programação do evento e eu convido para tal o palestrante Peter Kronstrom para ministrar a palestra Cenários Futuros e Oportunidades para o Setor do Turismo. Vou falar um pequeno biografia, o currículo do Peter Kronstrom, que é head da Copenhagen Institute for Future Studies Latin America, é dinamarquês de nascimento e brasileiro de coração. Peter reside no Brasil há 10 anos, dedicando-se desde 2012 a realizar estudos sobre cenários futuros mundiais. Com MBA internacional, ele já atuou pessoalmente em diversos países, contribuindo ativamente para o engajamento de diversas empresas multinacionais dentro e fora do Brasil, através de sua característica de abordagem, como, por exemplo, a influência de insights e tendências futuras aplicadas ao presente. Por favor, Peter, manda brasa! Opa, prazer, Sérgio. Muito obrigado pela boa introdução. Um prazer estar aqui com vocês. Já estou ao vivo agora, né? Sim. Sempre um prazer enorme estar com os eventos do Sebrae do Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em São Paulo, mas, meu Deus, graças a Deus, eu passo muito tempo no Rio de Janeiro por causa do meu trabalho. E cada vez que vou ao Rio de Janeiro, eu sempre tento ao máximo adicionar alguns extra dias na agenda para realmente aproveitar essa cidade e esse estado maravilhoso. Bom, todo mundo me está ouvindo bem, seguindo bem. Vou compartilhar um pouco de uma apresentação para vocês. Mas, primeiramente, eu gostaria de reforçar a importância de lembrar as famosas palavras de um escritor dinamarquês, se chama Hans Christian Andersen. O Hans Christian Andersen era um grande conta de fadas dinamarquês, um artista excepcional, e ele sempre falou: viajar é viver. E eu acredito muito que, nesse momento pós-pandemia, todos nós aprendemos realmente que ficar trancado em casa, a gente sente falta. E por isso, realmente foi confirmado que viajar é viver. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês. Alguém pode liberar para eu compartilhar a tela aqui? Produção, todo mundo me está ouvindo? Alguém libera para eu compartilhar a minha tela? Bom, todo mundo está ouvindo? Perfeito, obrigado. Acho que agora eu vou conseguir. Super.
Bom, todo mundo então está seguindo aqui a nossa raciocínio aqui. Eu sou Peter Kronström, como o Sérgio falou. Espero que sempre quando fazemos alguma coisa nova, como entrar no metaverso, às vezes temos que lidar com o inesperado, não, galera? Bom, como o Sérgio falou, meu nome é Peter Kronström, eu sou dinamarquês e meu coração pertence ao Brasil depois de muitos anos aqui, nesse maravilhoso país, que eu não tenho dúvida a importância do Brasil, não só para o próprio brasileiro, mas para o mundo todo. O que o Brasil tem para oferecer é exatamente for future studies. Essa abordagem que o futuro não existe, o que existe é um infinito possíveis futuros, deixa a responsabilidade na nossa mão que é criar o futuro. E a nossa abordagem é que se precisamos inspirar, precisamos todo mundo abrir as antenas e nos ligar para os acontecimentos no mundo, para transformar melhor e fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor e umas vidas mais gostosas para todos os cidadãos mundiais. E nesse nexo de oportunidade que está à frente de nós, Brasil realmente tem um potencial enorme para trazer essa alegria de viver para o cidadão mundial. Então, eu tenho um grande prazer estar aqui comigo. Quem quiser, aqui tem minhas informações, me podem achar aí nas redes e vamos seguindo essa viagem juntos de cada vez desenvolver o setor de turismo mais. Eu tenho o grande prazer de agora, por anos, estar trabalhando com esse setor no Brasil. E quando a gente olha para frente, o ser humano, todos nós, quando estamos no pensamento do dia a dia, a gente pensa, o futuro vai ser o mesmo de ontem, só mais um pouco. E aí ferrou, galera. A gente realmente precisa nos preparar, que o futuro é altamente incerto e precisamos nos preparar para que tudo pode acontecer. E nesse momento, agora, pós-pandemia, podemos dizer que já somos todos especialistas em entender essa incerteza, né? Porque a gente ficou obrigado a nos virar. E só não vou falar muito da pandemia, que já o mundo já ouviu demasiado na pandemia, né? E já, graças a Deus, está saindo. O Brasil ficou muito bem nesse momento, com todo mundo vacinado, e o setor do turismo realmente bombando. Porque aquele fechamento em casa fez que todo mundo queria sair, experimentar o novo. E aí, estão sempre pensando, por que a gente está querendo tanto viajar? Quando a gente tem qualquer dinheirinho extra sobrando, a primeira coisa que as pessoas, quando têm as necessidades básicas satisfeitas, a galera procura viagem. E por que isso? Porque a viagem traz inspiração. A viagem permite que nossas antenas fiquem abertas à novidade. E essa transformação ajuda a gente a nos manter em movimento. E na minha ótica, esse movimento, esse constantemente transformação, é o que nos mantém vivos como seres humanos. Então, a viagem é um papel fundamental para a nossa saúde. E aqui eu também gosto de começar aqui a falar minhas palestras com esse desenho aqui, que mostra onde está o futurismo. E aqui estamos todo mundo falando de tendências futuras e como aplicar tendências futuras no nosso dia a dia. Então, esquece tudo que você já conhecia para trás para entender o futuro e para realmente fazer coisas úteis e trazer novidade para o mercado, que tanto quer o mercado, a gente precisa ligar a imaginação.
porque se continuarmos fazendo só inspirando o que outros fazem, a nossa visão vai ser baseada em passado padrões. Então, o meu melhor conselho, meu mais importante conselho como futurista para a sociedade é ligar as antenas à imaginação para realmente imaginar o inimaginável e trazer cada vez experiências mais transformadoras para a sociedade e para os clientes que procuram o turismo ativo. No Instituto da Copenhagen, a gente reúne inteligências sobre o futuro para explorar as dinâmicas principais de mudança. E é esse ensaio que toda pessoa que está envolvida no mundo do turismo deveria fazer nesse momento. Realmente descobrir e entender como a sociedade está mudando, como o viajante, como a turista está mudando seus padrões de vida, está mudando seus desejos. Porque uma coisa que o mundo não é estático, é altamente dinâmico. E a gente também, o setor do turismo precisa se ligar a esse dinamismo que está acontecendo na sociedade. Hoje eu vou trazer para vocês as nossas áreas de foco para o setor do turismo nesse momento. Para entender bem também como o futuro é não linear, né? O futuro sempre vem em mudanças mais malucas que a gente pode entender. A gente fala muito de cisnes negros. Cisnes negros é tipo wildcats. São acontecimentos totalmente inesperados, como, por exemplo, a Covid, ou acontecimento do fake news e spoilers nas redes sociais. Também é um outro exemplo de wildcat que transformou o nosso mundo, que está transformando o nosso mundo ainda. Aqui temos também mudanças de padrão em termos como o ser humano na sociedade atual aborda a saúde e bem-estar, com desejos de comer cada vez coisas mais inspiradoras, cada vez mais novidade. Essa foto aqui representa o movimento das punks, das plantas combustíveis não convencionais. E está percebendo uma leve mudança de valor na nossa sociedade, que cada vez mais, especialmente acelerado pelo Covid, cada vez mais o ser humano no planeta em 2022 está procurando otimizar seu estado de saúde. E esse com um reconhecimento mundial também cada vez maior da importância de nossa nutrição e nossa atividade e nossa interatividade com o mundo e o papel que esses parâmetros têm para a nossa saúde pessoal. Então, podemos ver que, de repente, vai existir muitos turistas novos que não estão mais procurando a comida típica, digamos, ou comida padrão do mundo, mas estão procurando experiências gastronômicas que vai além da experiência já conhecida. Eu, por exemplo, me considero um gastrosexual. Gastrosexual não tem nada a ver com sexo, mas tem a ver com quem sente muito prazer em comer. Então, para mim, por exemplo, quando eu faço viagens, para mim, uma das parâmetros mais importantes, se eu tenho uma viagem feliz ou triste, é como está sentindo meu estômago. Se meu estômago ficou feliz, surpreendido, experimentou coisas naturais de origem que eu não conhecia, eu estou feliz e essa viagem me transformou, porque o meu corpo se transformou conhecendo novo tipo de gastronomia local vinculado na natureza do lugar. Então, podemos ver que tal qual ainda não é o segmento 90% dos turistas que está com essa ideia que eu tenho aqui. Mas é muito importante ficar ligado aos desejos da sociedade, porque muito rápido esse pode ser o desejo principal do viajante, procurando aumento de saúde, comendo coisas saudáveis. Só como um exemplo. Esse a gente chama vórtices de futuro. Então, por exemplo, podemos ver que o wildcat da Covid, a rapidez que a pandemia se despachou para todo mundo, terminou funcionando como um vórtice de futuros. Em que sentido? Um vórtice é um vento que acelera uma mudança e atrai tudo para ele mesmo.
o Covid funcionou como um vórtice do futuro que acelerou. Vários futuros começaram a acontecer muito mais rápido, futuros que já futuristas estavam nos preparando para receber em 10, 15 anos, foram acelerados muito pelo Covid. Por exemplo, adaptação de padrões de vida muito mais saudável para cuidar da nossa saúde, aprendizado online, viagens no metaverso, viagens online, se inspirar quando a gente ficou trancado em casa, ia para a Louvre, o mundo adaptou esse padrão de se inspirar no espaço online ou tal falado metaverso. Então, aqui para frente, é muito importante se ficar ligado a esses vórtices de futuro, tentar entender eles, entender onde eles podem causar disrupção no meu futuro de negócio, ou onde eles muito provavelmente vão gerar novas oportunidades. E se nossas antenas estão ligadas, vão ajudar a gente aproveitar as oportunidades que o mundo está nos oferecendo. Mas esse demanda um trabalho de realmente deixar o passado para trás e procurar novidade que ajuda a sociedade a reformular como a gente está curtindo a nossa dia a dia e também trazendo esse curtição para nossos hospedados no setor do turismo, como um dos vetores mais importantes para o sucesso do segmento para o futuro. Então, é ligar-se para as antenas e perceber o que está querendo as novas gerações, como mudou a experiência de nossas vidas e como isso impacta direto nos nossos desejos enquanto a gente escolhe viagens e atividades durante as viagens. Uma ótima ferramenta que quem já me viu meus palestras já conhece essa ferramenta, mas tem novidade por aqui. Uma ótima ferramenta para entender onde estão os sinais mudando, onde os sinais estão começando a piscar e dar alguns alertas de mudança. Uma ótima ferramenta é que a gente chama as macro tendências, ou mega trends. Os mega trends são grandes conjuntos que mudam o nosso mundo no presente e para o futuro. Muito diferente das tendências da moda, essas macro tendências têm durabilidade longa, pelo menos como o Instituto de Copenhagen trabalha, essas macro tendências têm uma durabilidade de 15, 20 anos. Então, eles podem ajudar, dar um norte para nossas visões, para nosso desenvolvimento, seja se você é um hotel, ou seja que você é uma linha aérea, ou um operador de tour, ou um guia turístico. Entendendo como você pode renovar sua oferta para o futuro da sociedade, os megatrends são muito úteis nesse ramo. Aqui temos, e eu acredito que a última vez que eu fiz essa palestra, a gente usava uns megatrends. As nossas megatrends foram atualizadas em março desse ano, então tem algumas novidades aí que vou falar um pouco rapidinho sobre eles. Globalização sigue um megatrend importante. O mundo está cada vez mais conectado. Também, outro megatrend aqui que vou extrapolar para o segmento de turismo é o envelhecimento populacional. Antigamente era um subtendência, mas a gente elevou ele por causa da estatística que a pirâmide societal está invertindo no mundo todo, também no Brasil, e cada vez vivimos mais tempo e cada vez somos mais ativos na vida no final da nossa era, no envelhecimento. Né? A gente chama os jovens seniors. E os jovens seniors estão cada vez menos preocupados em deixar herança para as crianças e cada vez mais focado em gastar a herança das crianças, né? Curtindo o mundo, vivendo ao máximo. Eu tenho o privilégio de viajar bastante no Brasil e no mundo por causa do meu trabalho. E uma coisa que eu estou notando é que a fila de preferência por lei está cada vez mais grande nos aeroportos.
e eu fico realmente entusiasmado e feliz ver isso. Eu viajo muito e consegui um desses planos de Platinum, e aí eu pensei, agora chegou minha vez de furar a fila e entrar para todo mundo. Mas fica cada vez mais difícil, porque a fila da pessoas que têm preferência por lei está cada vez maior, porque os jovens seniors estão cada vez mais ativos. E que eu vejo é cada vez mais pessoas, jovens seniors, curtindo a vida ao máximo e querendo viajar. Né? E esse fala também de uma coisa que, como futurista, estamos, e como setor de turismo, estamos sendo muito ligados a quando as pessoas estão relativamente satisfeitas com as necessidades basais, o primeiro desejo que vem depois dessa necessidade cumpridas é viajar e conhecer o novo. Outra tendência aqui, que vou extrapolar aqui, é individualização e empoderamento. Cada vez está mais importante para o indivíduo viver quem somos. Como futuristas, estamos sempre pensando o que foi as mudanças que mais impactou a nossa sociedade nos últimos 50, 100 anos. E, na minha ótica, uma dos maiores logros de nossa sociedade atual planetário é que, mesmo que tem vários problemas, mesmo que todo mundo não é perfeito, o que me chamou a minha atenção é que nunca antes a porcentagem de pessoas que vivem com direitos humanos básicos respeitados está sendo tão elevado como nesse momento. Esse fala direto com os megatrends, individualização e empoderamento, porque nunca antes a porcentagem de pessoas no planeta que conseguem realizar o sonho deles, que conseguem ser quem eles realmente querem ser, sem adaptar padrões antiquados da sociedade. E uma maneira de conectar muito com os direitos humanos, maneira de conectar direto com a nossa liberdade de ser indivíduos, a gente acha na viagem. Esses são só umas deles. Aí também vamos falar hoje também de Turistex. Inteligência artificial e automatização também está causando muita mudança na indústria de turismo. Vamos ver uns exemplos bem recentes aqui para frente. Aí temos maior foco em saúde, como eu já falei, revolução biotecnológica, também vamos cada vez ver esse foco em saúde, cada vez mais pessoas vão viajar para aumentar a saúde deles, fazer viagens curativas, vai ficar cada vez mais em alta. E a maior interconectividade, né? Cada vez o mundo está mais conectado. O que está acontecendo na Dinamarca fica muito rápido conhecido no mundo todo, e mesma coisa para o Brasil. O que está acontecendo no Brasil fica muito rápido conhecido no mundo todo. Esse faz uma aceleração de como os padrões e desejos da sociedade estão mudando. Aí temos outra muito importante, economia em rede, no peer-to-peer review, Airbnb, economia de serviço. Cada vez mais o pessoal está não procurando produtos físicos, mas realmente está procurando serviços novos que facilitam a vida deles. E, por último, megatrend como concentração de riqueza e polarização também está fazendo que as pessoas estão cada vez mais presas nos próprios bolhas. E uma das mais eficientes ferramentas para nós sair de nossa bolha é fazer viagens, conhecer o novo e se conectar com lugares que a gente não conhecia antes. Vamos lá, galera. Todo mundo está comigo ainda? Então, só todas essas mudanças que estou falando aqui, podemos dizer que uma das consequências dos megatrends atuais é que a gente chama sociedade hiperágil, que é nossos padrões de comportamento. A dinâmica da sociedade está mudando cada vez mais rápido. A circuito entre a destruição de nossos valores, de nossos paradigmas atual, está cada vez mais acontecendo mais rápido. Por isso, de novo, necessariamente a gente precisa ligar as antenas e entender as mudanças que está para vir. Como fazemos isso? Fazemos isso de entender como a gente precisa constantemente aprender. Como também ouvimos das autoridades no início desse evento, a importância
de sempre nos atualizar, de buscar novas capacidades. A gente veja que o sistema educativo que temos hoje é arcaico, mas, obrigado a Deus, está mudando rápido também. E o novo padrão de ensino e novo padrão de aprender, a gente chama de lifelong learning. Porque, nesse momento, o mundo está mudando tão rápido que a habilidade mais importante para qualquer empresa, para qualquer pessoa, para qualquer país, é a capacidade de se atualizar. É a capacidade de seguir aprendendo durante a vida toda. A gente chama isso de metacognição. E já falei, a maior interconectividade. Hoje, somos 7 bilhões de pessoas no mundo interconectadas. Essa interconexão tem um potencial enorme para o setor de turismo, porque e também está mudando como vocês, como setor, chegam ao cliente, chegam ao turista. Antigamente, era relativamente fácil, né, para quem está acostumado da padrão antigo de publicidade. Hoje, é muito mais fácil para o pequeno e microempreendedor no setor do turismo chegar ao mundo inteiro sem gastar tanto dinheiro. Pode se conectar com os influenciadores corretos. Pode até mesmo os lugares podem virar influenciadores que criam vórtices de futuro, atraindo mais turistas. E como virar um vórtice como um lugar do futuro? Esse também vou abordar aqui para frente. Mas, principalmente, eu acredito que uma das grandes mudanças é que as pessoas, os lugares de visita, precisam começar a entender eles como pessoas. Essa é uma novidade, que a gente fala que a internet não é mais a internet das coisas, a internet das pessoas, mas é a internet dos lugares. E se você conseguir entender seu lugar, seu destino como um personagem que precisa pensar seu lugar, seu destino, sua cidade como um influenciador que cria vórtices de autenticidade e curiosidade, esperta o desejo de pessoas no mundo para conhecer esse lugar, porque está oferecendo alguma coisa vinculado com uma ancestralidade, uma autenticidade. Assim, você, como destino, vai conseguir atrair cada vez mais turistas para ajudar eles na transformação de cada um deles. Aí não podemos esquecer que o Matheus, que trabalha comigo, que com certeza está aí, ele me ajuda a fazer algumas postagens, e mesmo que eu tenho 45 anos, eu estou doido por selfies, né? Bom, ao final da postagem, vamos ter que ter um selfie, porque ao final é 2022. E esse é muito correto também. Então, os lugares também se precisa pensar como um influencer, e se o destino não é instagramável, fica cada vez mais difícil de atrair ambos os jovens seniors e os adolescentes. Desde todo o espectro de turistas que você pode atrair, tem que pensar no fator instagramável. E não estamos falando instagramável de ficar mostrar tudo bonito, tudo perfeito. Esse é um segmento. Mas o fator instagramável está abrindo o que significa esse fator instagramável. É mostrar que você é um ser humano vivo, que você está em fluxo, mudando. Também as gerações mais jovens não estão nem aí para mostrar tanto vida perfeita, mas cada vez estão que também mostrar quando passa perrengue. Wallace Soares, que eu vou falar daqui a pouco também na apresentação, a gente tinha várias conversas sobre o turismo e sobre como viajar é bom, e por muito coisas, é como aquele fadas de contas de Hans Christian Andersen. O herói sempre precisa passar por perrengue. Então, a viagem perfeita, o vórtice de um destino maravilhoso, não é necessariamente entregar um conto de fadas, mas é também entregar experiências, porque passar perrengue também faz parte da viagem, também faz parte da nossa mudança. E muitas vezes, quando todo mundo pensa comigo, os perrengues que a gente passa nas nossas viagens viram
o maior catálogo de histórias que a gente conta e que a gente relembra, que a gente passou por aquele perrengue, passamos para outro lado e saímos e volvemos transformado. Então, o fator instagramável não é só buscar o beleza, também é buscar beleza, mas é muito mais além. É oferecer experiências de vida transformadoras. Aí vemos uma coisa como natureza e metaverso. Quem me conhece aqui na audiência sabe que anos atrás eu estava relativamente crítico do metaverso. Eu sempre penso assim, mas galera, para que vamos a investir bilhões de dinheiro quando ainda tem muitas coisas de solucionar no mundo real, na natureza? Né? Aí, com conversas, que somos um think tank de Copenhague, discutimos como as novas tendências impactam a nossa sociedade. Aí eu estou mudando minha visão do metaverso. Porque, em realidade, não é uma distinção, não se trata de uma distinção entre a natureza ou o metaverso, como o mundo real e o mundo falso. Esse não existe. E as novas gerações, quem nasceu com smartphone e internet como natural infraestrutura da comunicação, não veja, não tem essa distinção. A metaverso é tanto natural como a própria natureza. Então, eu também estou adaptando mais essa visão. E precisamos fazer os dois trabalhar juntos. Porque a metaverso é a convergência perfeita de nossas vidas físicas e virtuais com realidades sobrepostas. Então, é como se fosse várias camadas na mesma realidade que nos ajuda a entender melhor o lugar e que também traz grande promessa para a indústria de se renovar. Mas todos precisamos ficar um pouco mais cuidadoso, porque ainda vemos que tem problemas com o óculos, tem preocupação com visão e o vasto uso da tela. Ainda uns 80% das pessoas ficam com mareia depois de 10 minutos. Então, em realidade, o que a gente fala no Instituto de Copenhague não é metaverso ainda, é betaversos. Então, ainda não sabemos como vai ser a configuração final do metaverso. E o metaverso, em realidade, já hoje é na nossa vida na nuvem. Esse é o metaverso também. Então, estamos falando de betaversos, porque nadie sabe o futuro, nadie sabe como vai ser a configuração exatamente do metaverso. Mas podemos ter certeza de umas coisas, que a computação está cada vez mais automatizado e está cada vez mais sendo o que a gente chama computação ubiquitous. Então, os nossos dados estão por todo lado e cada vez mais vamos conseguir interactuar muito mais de forma ativa com o nosso ao redor, obrigado do metaverso. A gente fala que o metaverso é uma evolução e não uma revolução. Se olharmos bem, nos anos 90 chegou a internet, foi o internet de dados, de informação. Depois foi a internet das pessoas, com o crescimento do Facebook, MySpace. Depois virou a internet das coisas, a Smart City, conectando tudo para facilitar a nossa vida. Aqui e para frente, a gente está falando a internet dos lugares. É uma baita potencial para o setor do turismo. Trazer os lugares para a internet, dar personagem a eles e ajudar o visitante a atingir e entender bem aquele lugar via metaverso. Essa é uma de nossas apostas que vai acontecer com o impacto direto do metaverso para o setor do turismo. Mas aqui eu vou mostrar uma das mais chatas slides que eu tenho na minha apresentação, mas uma das mais relevantes. Aqui fala sobre como a gente percebe uma tendência. A linha estipulada é como o ser humano hoje atua frente a uma tendência. A gente sempre superestima os impactos de uma tendência no curto prazo e no longo prazo a gente subestima. E, na real, a gente deveria fazer ao revés. Porque muito poucas tendências, se não é wildcards, que são mudanças não lineares, como a Covid, como o smartphone ou como a internet. Mas nem como a internet.
muitas tendências, eles não transformam nosso mundo no curto prazo, mas sim transformam nosso mundo no longo prazo. Se pensamos a internet nas 90 não tinha muito efeito no nosso mundo, por isso tínhamos a bolha de TI. Mas hoje, em 2022, olhando para trás, não tem dúvida o impacto da internet. A internet transformou nosso mundo extremamente profundo. E a minha aposta é que vai ser o mesmo com o metaverso. Então, agora é bom experimentar, ficar ligado, ver os acontecimentos, mas a real forma, a real formato da metaverso, provavelmente só vamos conhecer em 8, 10 anos, e lá vamos... Então, essa é ótima notícia para todos nós, porque não precisa tirar tudo para fora para fazer novidade. Se tem sempre uma janela de adaptação, onde podemos, e agora está tomando forma. E essa é uma oportunidade ímpar para todo o setor, especialmente do turismo, de dar forma a como vai ser o seu destino como o futuro do metaverso. E falando como futurista, a gente sempre fala, se você não está desenhando o seu futuro, por exemplo, descobrindo, pensando como vai ser o meu destino, o meu oferta, o meu negócio no metaverso, você pode ter certeza de uma coisa, que alguém outro está e não vai ser pelo bem de seus olhos, necessariamente. Então, a mensagem que eu te quero dar aqui, não precisa entrar em pânico, mas fica com as antenas ligadas e tenta puxar para você criar o melhor fit entre o seu destino e como esse vai ter que adaptar com o metaverso e aí ajudar com esse desenvolvimento da nossa futuro. Falando de um pouco do metaverso, já vemos que o metaverso, em realidade, é tudo que está no computador e na nuvem e está acontecendo na internet. Quando cada pessoa, eu sempre falo para a minha equipe, sai da metaverso quando estão aqui presos na tela, porque é uma forma de metaverso. E no setor de turismo está acontecendo muito novidade, extremamente interessante nesse momento. Existem várias turistec que ajudam a facilitação das viagens do pessoa cada vez mais individualizado e cada vez mais com gostos e problemas específicos. Por isso, temos um Turistec que todo mundo aqui conhece, que hoje virou a maior cadeia do mundo de hospitalidade, o Airbnb. Mas tem outras também que não são tanto, que não tem só um estrito foco em negócios, mas para facilitar as vidas das pessoas. Tem uma plataforma como Couchsurfing, onde o viajante pode ir conhecer pessoas locais, ficar hospedado em casa, onde ainda estão as pessoas em casa fazendo amigos, e é uma plataforma de graça, onde você oferece uma cama na sua casa para turistas, e quando você viaja, você pode oferecer fazer amizade e dormir na casa de outras fazendo amigos. Também tem um aplicativo como o Diaspora Black, que é para o segmento de afroturismo, de fazer viagens mais seguro, onde tem certeza que não vão sofrer de nenhum preconceito. Também tem um aplicativo como o Boozer, que é deslocamento, também em formato Couchsurfing, mas da deslocamento. E aí tem o Penguin, que é outra muito interessante, que também não é foco em negócios, mas é foco em relações sociais, onde você pode, via o aplicativo, facilitar o encontro de pessoas que querem conhecer estrangeiros ou turistas de uma maneira uno a uno para trocar de experiência. E, por final, vou falar também de um turistec muito interessante daqui do Brasil, que é o Sister Wave, que tenho o grande prazer de ter a Jussara na nossa equipe de futuristas da Copenhague. O Sister Wave é um couchsurfing feito para mulheres que viajam sozinhas. Porque eu tenho que reconhecer, o futuro é feminino, mas como homem é muito difícil entender a perrengue que muitas mulheres passam quando eles têm que viajar, em termos de segurança, como podemos sentir como a mulher
tem muito mais problema, infelizmente, nesse mundo atual, que o homem, em termos de pegar carona, entrar em táxi, entrar na Uber. E Sister Wave é uma plataforma revolucionária, na minha opinião, que ajuda mulheres a buscar outras casas de mulheres e ser recebido em casas para ter essa segurança e também, como uma humanidade, procurar ajuda em um ambiente seguro. Então, se vê uma coisa que está unindo todos esses turistas novos, são que eles buscam facilitar a vida de viajante e fazer mais acessível e, à mesma hora, também fazer em forma mais segura e fazer em formato peer-to-peer. Estamos todo mundo ainda. Aqui é o Jussara, que recomendo muito seguir ela e buscar informação de Sister Waves. E para todas as mulheres aqui que estão nos escutando, é uma ótima plataforma se vocês querem fazer viagens seguras. E é um exemplo, um caso único de realmente facilitar e solucionar um problema real na nossa presente, que é vinculado à segurança para mulheres que viajam sozinhas. E ela acaba de ficar mencionado e ganhar um prêmio e foi um artigo sobre o projeto dela no ONU. Então, o que une todos esses turistas mais importante é que eles realmente buscam solucionar problemas reais. E essa é a novidade. O turismo não só como setor de entretenimento, mas o setor de turismo como um atuante ativo em solucionar problemas da nossa sociedade, trazendo essas soluções para o viajante e também deixando as soluções na sociedade onde eles estão inseridas. Eu tenho na nossa rede em Dinamarca um antropologista que fala muito sobre viagem comigo e ele fala, olha, se o setor de turismo tem que entender se o público local não está aproveitando as ofertas que o setor está fazendo, tem pernas curtas essa proposta. É muito importante para o setor desenvolver atividades que são vinculadas com alguma forma de autenticidade do local e a maior maneira de segurar essa autenticidade e atração é se a própria população em volta do local está fazendo a atividade. Porque, como turistas, a gente não quer ir a um cenário amado. A gente quer ir a um cenário autêntico, onde a gente conhece as pessoas do local e podemos conviver com eles e entender as experiências que eles têm. E aí falamos aqui, as autoridades também extrapolou esse, e esse também é uma das grandes belezas do Rio, é a natureza. Porque é verdade, a gente sempre, como seres humanos, procuramos o que a gente está em falta. E nesse momento, no nosso planeta, muitos países estão sofrendo com esse dilema, que a água e a natureza sigam a mesma curva de valor. A gente, infelizmente, só está valor real quando acaba. E na Europa, em muitos países, não temos o luxo que vocês têm aqui no Brasil, que ainda tem muito terras selvagens. Na Europa, a terra selvagem que temos é menos que 40%. E o Brasil é um dos 5 países que tem maior número de ainda terra selvagem. Esse precisamos realmente aproveitar aqui, porque cada vez mais o ser mundial está vivendo em cidades gigantescas e cada vez mais está em falta o contato com água natural e com natureza natural. Então, essa é uma procura que vamos só ver um aumento drástico. E nesse momento também está acontecendo uma explosão de conhecimento em todos os setores da nossa sociedade, mais especialmente quando falamos de natureza, da saúde humana, desde a floresta silvestre, está cada vez mais, descobrimos mais coisas que essa floresta pode nos trazer. Por exemplo, um estudo que foi feito na Amazonas identificou 40.000 fontes
de alimentação natural ainda não explorado. E a gente come batatas e peixe na Dinamarca, por exemplo, ou aqui eu estou em Manaus e nesse momento também come um pouco mais diversificado, né? E no Brasil, arroz e feijão. Mas o Brasil é um dos lugares, e eu acredito que por isso eu terminei aqui, estou aqui mais que 10 anos, feliz da vida, porque o Brasil oferece uma diversidade de comida absurdo e que vem de naturalidade. Mas essa é uma área que pode ser muito mais explorado e trabalhado pelo bem do povo mundial. E aí, no Instituto de Copenhagen, estamos cada vez mais trabalhando com o bioeconomia e o microbioma. O microbioma é um reconhecimento que a gente saiba porra muito pouco ainda. Desculpa para falar o segundo palavrão aí, não fui a... Mas, por exemplo, o microbioma é uma das áreas que a gente acha mais interessante. Agora estamos entendendo, tem uma clínica de médicos nos Estados Unidos que está jogando as pessoas na terra selvagem para reestabelecer o sistema de comunicação entre as células humanas e está conseguindo curar muito doenças. Estamos com uma coisa não tão gostosa, mas estamos entendendo uma pessoa saudável pode entregar parte da que vai depois da comida, não, parte da fezes para uma pessoa doente e esse pode trazer uma cura. Esse já está comprovado cientificamente e existe. E eu achei, a gente acaba de lançar um relatório que fala sobre o parasita Toxoplasma gondii. O Toxoplasma gondii é um parasita que desenvolveu junto com o ser humano. Cada um de vocês aqui, me assistindo, está aqui comigo, somos 1/3 de células humanas. 2/3 de todas as células que estão em nós são de origem não humana. E esse parasita é um parasita maravilhoso que foi descoberto, que esse parasita impacta o código, o epigenética do ser humano. Epigenética é a expressão de nossa DNA. E esse parasita, Toxoplasma gondii, ele ajuda o ser humano a expressionar epigeneticamente uma DNA que faz que a gente fica mais bonito. Porque, claro, o parasita está interessado que a casa dele sobrevive muito tempo e quando a gente somos felizes, vivemos mais tempo. E quando a gente somos felizes, então esse parasita foi mostrado que faz que a pessoa desenvolva uma beleza mais simétrica para sobreviver mais tempo e ter vidas mais felizes. Olha que maravilhoso. E esse é só o topo do iceberg que estamos descobrindo a importância da diversidade no nosso ecossistema, também quando falamos do microbioma. E nesse, ainda está bem com o tempo, não, galera? Eu acho que sim. Igual eu vou terminar aqui. Mas só para falar, uma das coisas que também mencionou, a valorização da natureza está cada vez mais em algo que a gente chama de turismo verde, onde, em realidade, as pessoas não querem ir a um lugar que está sendo explorado, que está sendo overturismo, que vira uma coisa amado. Não, as pessoas querem ir conhecer a diversidade de um lugar, a diversidade da floresta, querem ver como preservar eles. Então, o turismo verde tem muito coisas em termos de educação, em termos de oferecer experiências transformadoras. Porque quando eu conheço alguma coisa autêntica na minha vida, é muito mais fácil eu usar esse como um mirror, usar como um espelho, para eu entender a mim melhor. Então, cada vez mais, esse turismo verde procura buscar soluções, buscar como preservar, como entender culturas, por exemplo, indígenas ou culturas locais. As pessoas querem ir. Se eu venho, agora eu estou em Manaus, mas se eu venho a Manaus, eu quero comer que as pessoas aqui comem. Eu quero viver as experiências que eles têm. Então, o mais fiel
autêntico um destino pode ser, mais vai atrair esse segmento que procura o turismo verde. E também é uma maneira muito mais sustentável. Então, para o turismo aqui para frente, é cada vez mais importante desenvolver atividades locais na sociedade que traz sustentabilidade, que traz renda para as pessoas locais e que ajuda os visitantes, que ajuda os turistas a terem experiências originais. Mas não só isso, porque se o destino esquece as pessoas que moram lá, já tem pernas muito curtas esse destino. O destino precisa se conectar com a população local, facilitar a vida deles e desenvolver atividades sustentáveis para que eles fiquem felizes e assim causando ainda mais efeito vórtices que atrai pessoas para conhecer aquele lugar maravilhoso. E aí, por último, o setor ancestralidade. Cada vez mais a gente está viajando, a gente está perdido muitas vezes no metaverso, a gente está perdido no mundo moderno. E agora estamos com um grupo no planeta que já entendeu, temos resignação em massa. A pandemia, a experiência durante a pandemia fez as pessoas parar. Como eu estou gastando da minha vida? O que eu quero? E muito agora vemos uma procura enorme para entender a ancestralidade, para reconhecimento que aquela correria doida que a gente faz talvez não vá trazer vidas felizes. Então, a ancestralidade é uma procura de como pode melhorar minha vida inspirado pelo que fizeram meus ancestrais. E o bem-estar está cada vez mais ficando o objetivo final. A gente fala que o bem-estar é uma das megatrends, é o megatrend que nos próximos 10 anos vai mover mais dinheiro de nenhum outro tendência. E atualmente o bem-estar e saúde move 3 vezes dinheiro que o sistema bancário mundial. Então, esse também vamos ver cada vez mais pessoas que procuram nas viagens se atualizar em termos de comida como medicina. Tá? Eu falei bastante sobre isso, mas acredita, mais de 10 anos no Brasil e primeira vez que chega ao Amazonas, porque, bom, o Brasil tem tantos lugares para conhecer, né? E não fui pelo mal, mas eu estou mais que feliz que tinha permissão de ficar aqui curtindo também, visitando. E realmente fizemos uma viagem em grupo, conhecendo o Amazonas, uma imersão e esse lugar paradisíaco que eu nunca vou esquecer essa experiência, né? Mas aí tocamos ideia com uma galera que estava lá de Pará de Belém. E uma coisa que todo o grupo falava, né? E o grupo tinha principalmente dois canadienses que estava fazendo home office, né? O trabalho dele, ele sabia que ele estava rodando na Amazonas e tinha, para me chamar a atenção, tinha 4 casais de jovens seniors que eles falaram: Peter, a experiência que a gente tem aqui está tão enriquecedor, a gente quer deixar nada atrás. A gente quer viajar, conhecer o mundo. E eu pensei, meu Deus, é esse. E estamos cada vez mais vendo esses jovens seniors realizados e se realizando via as viagens. Então, esqueça de atrair só os jovens, né? O potencial real está nos jovens seniors. E falando disso, o grupo de Pará tinha uma conversa, porque um dos casais jovens seniors, eles acabam de chegar de Pará. E eles falaram: olha, é absurdo, aquela cidade quase não tem farmácias. E por quê? Porque aqueles Pará e Amazonas está mais conectado aos curas naturais que estão aí na floresta. E eles têm um acesso a isso. Então, as pessoas vão para esses lugares para aprender sobre como atingir esses curas ancestrais na natureza. Esses são só uma deles. Também vemos cada vez mais o turismo rural tem um papel fundamental no nosso futuro, conectando as pessoas para como realmente a comida está produzida. Porque muitas vezes, hoje, no mundo moderno, um número elevado procura entender de onde vem o meu mundo. Eu sei que a galinha não vem só do supermercado. E uma coisa curiosa, cada vez mais estamos vendo essa tendência na Europa e Estados Unidos. As pessoas querem rastreabilidade.
querem saber de onde vem a coisa que eu estou comendo. Aí eu sou também um desses bichinhos, não, que está preocupado com a minha saúde, preocupado com o que eu como. Eu acredito muito que a melhor coisa a comer é os animais que eles mesmos escolheram o que comer. Aí eu sei que no Brasil, muito do carne que eu como naturalmente no Brasil, já fui livre comendo grama em lugares naturais. Mas essa informação hoje não está disponível. E esse perdendo uma muito grande oportunidade para não oferecer essa informação. Mesmo assim, eu conheço muitos destinos aqui onde eu achei muito difícil realmente rastrear e ter certeza que o que eu iria comer naquele lugar veio daquele próprio lugar. E aí temos o turismo rural como um papel fundamental para assegurar esse conhecimento e para trazer essa conexão direta para o turista, que cada vez mais turistas vão procurar, e se os destinos não estão fornecendo, esse tipo de turista vai para outros destinos que estão fornecendo esse conhecimento. Também já falei também com o turismo da base comunitário, que é uma das grandes procuras, que as pessoas não querem só ir lá para ficar de boa em uma piscina. Às vezes, alguns querem, mas cada vez vemos moradores locais como protagonistas das experiências dos viajantes. Os viajantes hoje não estão cada vez menos ligados a ficar na piscina, porque esse podemos fazer, esse não é tão difícil, e cada vez mais querendo essas experiências que traz cultura como uma espécie de entretenimento educativo que ajuda a gente a fazer reflexões da nossa vida com os estilos de vida. E esse é para onde a sociedade está caminhando. Também eu uso muito esse slide aqui, mas é um fato. Cada vez mais a família está perdendo território para os solteiros e solteiras. E em Suécia, em Escandinávia, o padrão está chegando a metade das casas solteiras e metade das casas de família. Não tem nenhuma melhor que a outra, mas o fato é que temos uma preocupação no Instituto de Copenhague com solidão no futuro. Então, também, pensa modelos para o turismo que ajuda as pessoas que se sentem solteiras em casa. Porque imagina quando esses solteiros e solteiras viram jovens seniors, que fica cada vez mais difícil o contato social. Então, a ferramenta de fazer uma viagem a um destino, fazer novos amigos, é cada vez mais importante também para combater os problemas de saúde mental vinculados com a solidão. E só para um fato curioso, no planeta hoje, metade das reflexões curtidas por adultos está sendo curtido na solidão. Metade. Esse é um número do planeta. Metade das reflexões está curtido na solidão. Então, fazer atividades que tiram as pessoas da bolha, que tiram as pessoas da metaversos, tipo na nuvem, e ajuda eles a ter um vínculo com a comunidade, vai estar cada vez mais em auge. Por isso, eu vou usar aquela famosa frase que está no avião, né? Se acontece alguma coisa, se cai a máscara de oxígeno, coloca você primeiro e depois salva os outros. E esse também vai ser um conselho para todos os destinos. Primeiro, foco em acertar a comunidade local, depois vai vir todo o resto, como o efeito de um vórtice, que você está fazendo alguma coisa correta, que deixa a comunidade mais fácil, mais feliz. Aí, ao final, também, falando de acesso, é muito importante que o mundo desenvolva um turismo muito mais inclusivo socioeconômico. No nossa equipe do Brasil, temos o prazer de ter um turismólogo, Wallace Soares, que trabalha comigo agora há quase 2 anos, e ele realmente me mostrou que o turismo inclusivo socioeconômico precisa ser muito mais falado, porque hoje existem vários tabus em termos de turismo inclusivo socioeconômico. Muitas pessoas acham que viajar é só para quem é rico. Não, viajar deveria ser um direito humano e é possível realizar grandes viagens
com poucos recursos. E o Wallace tem um projeto que eu vou extrapolar aqui, que realmente é sensacional. O Instituto, quando a gente ficou alertado desse projeto, desde lá a gente está querendo apoiar ao máximo essa iniciativa. E virou um projeto que se chama Desbravando as Américas, onde o Wallace tem o projeto maravilhoso de chegar de ônibus de Ushuaia a Alasca. E ele já chegou a Ushuaia e a Islas Pascas e muitos lugares, e falta chegar a Alasca, mas é um projeto maravilhoso que mostra como, com planejamento, você pode fazer grandes viagens sem gastar o rim. E que viagem, sim, não é só para ricos, mas é para todos nós. E essa consciencialização está cada vez mais importante realmente para dar esperança. Porque, no final das contas, a gente viaja para nos transformar. E também, o Wallace também me mostrou uma coisa muito interessante, que, em realidade, hasta recente, não existia nenhum programa de viagem que tinha um protagonista preto ou preta. Então, esse também, e só o fato de não conseguir se inserir ou se ver em programas de televisão como protagonista de grandes viagens, foi uma coisa que eu, como homem branco, tenho dificuldade de entender, mas no olho de Wallace, por exemplo, eu entendi a necessidade de se sentir-se representado. Então, os destinos também precisam cada vez mais entender como eu não atraio só um público uniforme, mas como eu realmente seguro diversidade e representatividade no meu destino para trazer o máximo número de pessoas diferenciado para também enfrentar os problemas que vemos com a polarização. Esse falado, já estou chegando a minhas últimas palavras aqui, identidade líquida. Como destinos, vocês precisam entender. Não adianta mais fazer segmentação natural. O seu cliente, o seu visitante muda de cada experiência que a gente muda a nossa identidade. Não existe, eu estou fornecendo esse tipo de produtos para uma pessoa específica e essa pessoa vai sempre querer o mesmo. Esse já é o passado. E o destino precisa entender e virar destinos líquidas também, que muda com as expectativas, experiências da sociedade e da viajante. E, por último, a Turistec e o grande número de dados que a gente está deixando lá está também causando uma demanda nova para os destinos. A gente fala que o novo era o branding está chegando e não tem nada a ver com o produto que você oferece. Tem mais a ver com a imagem, tem mais a ver com a experiência e tem mais a ver com a relação. Mas aqui para frente, como destino, como operador, você precisa conhecer seu cliente tão por próximo que você está naquele espaço íntimo da pessoa, que você consiga entender os dores, os desejos e resolver. E isso não tem nada a ver com idade ou status socioeconômico, mas tem a ver com o momento da vida. Então, esse é uma das grandes tramas para o setor atual. Como realmente conseguir entender os desejos e a intimidade de cada um dos visitantes de eles. Essa é uma coisa que precisa ser trabalhado com a tecnologia e dados. Bom, ao final, posso falar aqui que a economia da experiência nos mostrou que o valor da sociedade não é o produto que a gente vende, mas é as transformações que o nosso produto. Esse é o valor real. Então, como setor, como microempreendedor no setor, como qualquer operador, você precisa se perguntar qual é a transformação que eu estou oferecendo ao meu público. Bom, com essas palavras, eu só vou fechar aqui falando que a gente fala muito que o novo luxo é o melhor eu. Não está vinculado a coisas. É o que as experiências que a gente tem e como essas experiências as transformam. E muito mais fácil ser transformado em uma viagem transformatória, porque um conceito que a gente gosta bastante aqui no Instituto de Copenhague é a ciência da medicina. E na ciência da medicina já foi comprovado que existe, quem ganhou o prêmio de Nobel da Física nesse ano, porque mostrou que se você impacta um fotão aqui,
tem um efeito, um outro planeta, um fotão também, que está todo conectado. Essa foi uma coisa maluca, eu falava 20 anos atrás, agora já está comprovado. E a gente consegue, quando a gente está viajando, a gente conecta com outra entrada para entender o nosso mundo. E esse é o poder de transformação que a sociedade precisa. E também o foco da sustentabilidade, vou fechar aqui. Em Japão, existe uma técnica muito bonita. Quando você quebra um porcelana no Japão, eles acertam colocando junto, usando ouro ou platino ou ou prata, por exemplo. Então, o peça que quebrou vira mais valioso e mais bonito. E muitas vezes a gente não precisamos tirar tudo para fora do que a gente tem, mas a gente tem que buscar qual é a ouro que eu consigo colocar aqui, que vai virar esse destino ainda mais valioso para conectar o ser humano com novas experiências transformadoras. E com essas palavras vou falar, pessoas têm que gerar alinhamentos, realinhamentos e desalinhamentos rebeldes. É proibido de proibir. Tudo é possível. E vou assistindo com essa vontade de realmente levar a humanidade para além dos limites conhecidos. Agora, espero que não passou demais tempo. Muito obrigado por me ouvir. Vamos fechar aqui. E arrasa setor de turismo do Brasil. Realmente, o Brasil tem para oferecer para a humanidade, é urgente e é muito importante para todo o futuro de nós. Obrigado, galera.